Brasilinas e brasileiros, olá, pagador de imposto profissional, otário nas horas vagas e patrocinador oficial do circo mais caro do planeta. Sim, você mesmo que está aí comemorando o gol do Vini Júnior na Times Square como se o Hexa fosse pagar o seu carnê das Casas Bahia ou consertar aquela infiltração na sua sala que já criou um ecossistema próprio. Que momento lindo de anestesia patriótica! Mas acorda, meu querido Padawan, porque essa hipnose futebolística dura exatos 30 minutos. Enquanto você está em transe com a bola rolando, a República dos Mandatários de terno e toga está rezando fervorosamente para essa Copa nunca mais acabar. Eles contam com as suas férias coletivas da realidade para abafar um dos maiores e mais escabrosos financeiros da história desse país. Então, corta o hino nacional, desliga a corneta e segura o estômago, porque o caso Master é o suco puro do bananil real. Senta que lá vem o rombo. A revista Veja soltou uma daquelas bombas que deveriam parar o país. Estamos falando de um buraco negro de módicos 50 bilhões de reais. 50 bilhões, com B de banco de picaretas. Dinheiro que vai ser pendurado na sua continha, na minha continha, na forma de imposto sobre a sua blusinha ou sobre o seu combustível. E o mais fascinante, esse rombo monumental não foi um acidente. Ele é fruto de uma engenharia de corrupção sistêmica tão perfeita que conseguiu ligar, num abraço fraterno de quadrilha, os três poderes da República. O maestro desse desastre atende pelo nome de Daniel Vorcaro, o ex-todo-poderoso do Banco O rapaz foi engaiolado na Operação Compliance Zero da Polícia Federal e está lá, mofando em Brasília. Mas o Vorcaro não é um vilãozinho qualquer. Ele é o cara que tem a caderneta de ouro com o preço de cada cabeça do Olimpo brasileiro. Só que no bananil do STF atual, até para ser cagueta você precisa de indicação e de um QI elevado. Atualmente o menino Vorcaro está hospedado numa sala adaptada na Superintendência da PF, a mesmíssima sala que já serviu de pousada para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que a PF já cansou do cheiro dele por lá e quer despachar o cidadão para SPA, para o SPA de segurança máxima da Papuda ou para uma penitenciária federal. Desesperado com a perspectiva de ter que usar banheiro coletivo, Vorcaro correu para o Supremo implorando por uma prisão domiciliar. Pô, excelência, me deixe ir pra casa. Prometo que compro uma tornozeleira eletrônica cravejada de brilhantes para combinar com a meia. Mas o Procurador-Geral da República e sósia do Cocada, o Paulo Gonorreia, digo Gonê, deu um chega pra lá com elegância burocrática. Sem fato novo, sem pantufas. A PGR e a PF deram um sonoro X vermelho na primeira e agora na segunda tentativa de delação premiada do banqueiro. É a delação vegana. Ele quer entregar os comparsas, mas sem devolver um único centavo da grana que evaporou para o exterior. E, para melhorar o nível da comédia, a PF olhou para o rascunho do que ele tinha para falar e disse: Mano, a gente já sabe disso tudo, você tá de brincadeira? Os caras apreenderam nada menos que 8 celulares do Vorcaro. Eles têm tudo, os prints, os áudios de sacanagem e todas as coordenadas das falcatruas. E o Vorcaro, numa demonstração de burrice genial, pegou o rascunho da própria delação secreta e mandou para os próprios alvos lerem e opinarem. O cara fez uma leitura crítica da própria caguetagem com os caguetados. O ministro André Mendonça ficou tão possesso com essa palhaçada que se recusou até a receber os advogados do banqueiro. Mas, se a Pelúcia Federal já tem essa montanha de provas, o que o Vorcaro está tentando esconder ou barganhar? O que tem nesse caldeirão que é tão radioativo? Vamos começar a puxar o fio pelo legislativo, porque ali é coisa profissional. De acordo com o que vazou da proposta de delação, o Vorcaro se comprometeu a provar que o todo-poderoso senador Davi Alcolumbre usou o seu imenso poder no Senado para blindar e favorecer os interesses do Banco Master. E, claro que essa consultoria parlamentar não foi por amor à pátria, né? O Vorcaro supostamente depositou 15 milhões de reais para o Alcolumbre em uma conta no exterior, utilizando como operador um sujeito chamado Augusto Lima, um cidadão petista com conexões profundas com o PT da Bahia. Lembram quando a oposição tentou abrir uma CPI do Banco Master no Senado e o Alcolumbre, numa jogada de mestre, dominou no peito e engoliu o requerimento para a CPI nunca ver a luz do dia? Pois é, foram 15 milhões de motivos verdinhos e reluzentes para ele ter aquela postura firme de guardião do decoro. Em qualquer quadrante civilizado do planeta Terra, esse cidadão sairia algemado do plenário. Aqui, no nosso hospício tropical, ele é o presidente do Congresso Nacional, o amigão de todos.
Mas não saiam da Bahia ainda, porque o roteiro ganha contornos de cinema de terror trash. O Vorcaro também prometeu abrir a caixa preta da relação promíscua do Master com Jacques Wagner e Rui Costa, os petistas. Ah, o Rui Costa, o eterno ex-governador e atual ministro da Casa Civil do Lula. Vocês se lembram daquele clássico da pandemia, quando o consórcio Nordeste pegou 50 milhões de reais do povo para comprar respiradores de uma empresa chamada Rampari? Empresa essa que era especializada em comércio de maconha, de erva. E o final da história vocês já sabem. Não sei. Os respiradores nunca chegaram, o dinheiro sumiu e o Rui Costa deu a desculpa mais espetacular da história da política mundial. Disse que assinou o contrato sem ler porque o documento estava em inglês e ele não domina o idioma. É um gênio. Aí você me pergunta com toda a sua inocência. But, Luiz, o que a maconha e os respiradores fantasmas do Rui Costa tem a ver com o rombo do Banco Master? Tudo, meu caro. A Polícia Federal seguiu o rastro do dinheiro e descobriu que a grana dos respiradores foi lavada por uma gestora de fundos chamada REAG. E adivinha quem era o parceiro comercial master da REAG em contratos milionários? O Banco Master do nosso amigo Vorcaro. É um crossover de corrupção que faria a Marvel chorar de inveja. E o Rui Costa foi em cana? Mas nunca. Virou ministro, ganhou o manto sagrado do foro privilegiado e o inquérito dele está lá na PGR, servindo de banquete para as traças. Agora vamos subir as escadas do Olimpo e visitar o judiciário, onde os deuses habitam e nós apenas pagamos o dízimo. A matéria da Veja detalha que um membro graúdo e ilustre do judiciário teria recebido uma caixinha de 2 milhões de reais através de um empresário chamado Fabiano Zettel, que, por uma coincidência cósmica espetacular, vem a ser cunhado do Vorcaro. E quem é o sócio oculto da empresa que fez esses negócios maravilhosos com o cunhado do banqueiro? Ninguém menos que o ministro Dias Toffoli. Foi decidido por unanimidade o resort da família do Bozo. O Toffoli, óbvio, jura pela imagem de todas as divindades que mal conhece o Vorcaro, apesar de a PF ter encontrado no celular do banqueiro convites VIPs para a festa de aniversário do ministro. Mas a cereja desse bolo de cocô é que o Toffoli, por um milagre do sorteio eletrônico, tornou-se o relator do caso Master no Supremo. Ele estava totalmente impedido, mas aceitou a missão, mandou a PF parar imediatamente de analisar os celulares apreendidos e trancou todo o material na sua gaveta blindada. Isso se chama obstrução de justiça na veia. Mas quem sou eu para questionar as decisões de uma divindade terrena? Só que a coisa começou a feder quando uma CPI quebrou o sigilo da empresa ligada ao Toffoli para ver de onde vinha essa dinheirama. Foi aí que entrou em ação o doutor estranho do Planalto Central, o ministro Gilmar Mendes. Gilmar fez uma viagem pelo multiverso da jurisprudência criativa, desarquivou um habeas corpus mofado de 2021, mandou anular e destruir a quebra de sigilo do colega de toga e, como num passe de mágica, arquivou o processo de novo. Nulidade suprema e o segredo está salvo. A situação está tão desesperada que até a Globo News permitiu que a jornalista Malu Gaspar soltasse no ar que Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes estão operando uma engenharia frenética nos bastidores para tentar controlar o estrago do caso Toffoli. E agora os outros ministros que são aliados do Toffoli no Supremo, a saber, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, estão operando para que o Toffoli continue. Concordo com você, André, e não só concordo, como as informações que a gente tem dos bastidores são de que a situação vai piorar porque os próprios ministros vão se ver enredados mais ainda nesse caso Master. E eles sabem disso. Então talvez isso explique por que eles estão tão apavorados para conseguir controlar esse caso. O que está havendo aí é uma tentativa desesperada de controlar esse caso contra, inclusive, o bom senso. Eles estão rasgando o bom senso porque estão apavorados. Eles sabem que se o Vorcaro abrir a boca de verdade, a teia do Master vai puxar todo mundo para o centro do furacão. E assim chegamos nele, o imperador absoluto, o xerife da república, o Voldemort de Havaianas, o homem que não pode ser nomeado sem que uma viatura da PF estacione na sua porta, Alexandre o Grande. O Vorcaro prometeu em sua proposta de delação revelar os bastidores de como um membro do judiciário agiu de forma secreta, nas sombras, para salvar o Banco Master de uma liquidação iminente que o Banco Central ia decretar no ano passado por causa de fraudes bilionárias.
Como funcionava esse lobby de altíssimo luxo? Segundo as investigações, Chandler Clayson teria pressionado Gabriel Galípolo, lá do Banco Central, para acelerar e aprovar uma operação de socorro financeiro entre o Banco Master e o Banco Estatal BRB. O nível de promiscuidade era tamanho que houve reuniões com o presidente do BRB dentro da mansão de veraneio do próprio Vorcaro. Só que o Galípolo deu o alerta. Chandler Clayson, não dá para assinar embaixo. Os técnicos acharam um rombo de bilhões em fraudes aqui dentro. Para garantir que esse canal de comunicação continuasse aberto e lubrificadinho, o Banco Master assinou um contratinho de prestação de serviços com o escritório de advocacia da esposa do Chandler Clayson, Dona Vivi. O valor desse humilde contrato, apenas 129 milhões de reais. A justificativa oficial deles é que o dinheiro era para a confecção de relatórios de compliance. Mas me poupe, 129 milhões por um relatório. O próprio Vorcaro, percebendo que essa desculpa não colava, mudou a versão em seu depoimento à PF e confessou a verdade nua e crua. Não existiu serviço nenhum. O contrato de 129 milhões foi feito única e exclusivamente para ele se aproximar e criar laços com o ministro Chandler Clayson. O cara pagou 129 milhões de reais só para sair da friend zone do Xandão. É um romântico. E a intimidade entre o banqueiro e o ministro era digna de um filme de espionagem. No dia em que a PF bateu na sua porta, enquanto o Vorcaro tentava uma fuga para o exterior, ele passou o dia inteiro trocando mensagens com o Chandemar. E como esses dois conversavam? Pelo WhatsApp? Não! O Vorcaro escrevia as mensagens no bloco de notas do próprio celular, tirava um print da tela e mandava para o Chandler Clayson usando a função de visualização única. A mensagem batia na tela e se autodestruía. Só que o feitiço virou contra o feiticeiro. Como ele foi preso em flagrante antes de conseguir apagar os rascunhos do bloco de notas do aparelho, a perícia da Pelúcia Federal recuperou absolutamente tudo. Ele documentou o próprio crime, mandando para Chanderleia o passo a passo de como ele estava operando para evitar que o seu banco de fachada fosse fechado pelo Banco Central. Então, vamos resumir essa ópera bufa em que nós somos o palhaço da plateia. Nós temos um banqueiro trancado numa cela que fraudou 50 bilhões de reais. A PF e a PGR não querem fechar acordo com ele porque eles já têm as provas materiais de tudo nos celulares. Mas o Vorcaro continua enrolando, soltando a informação em conta-gotas e não entrega as gravações finais. E por que ele está segurando esse trunfo? De acordo com as informações trazidas pelo jornalista Paulo Figueiredo, a resposta é de uma simplicidade assustadora. Os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes têm enviado emissários e recados muito pesados para dentro da cela de Daniel Vorcaro, dizendo basicamente: Segura a onda, aguenta firme o região, não abre a boca que essa tempestade vai passar e nós vamos dar um jeito. É o coach motivacional direto do tapete vermelho do STF. E o deputado Alexandre Ramagem também confirmou que o banqueiro começou a dar com a língua nos dentes, mas que a dupla dinâmica do Supremo Taiaiá Federal está trabalhando dia e noite nos bastidores para anular as investigações da PF, destruir as provas e proteger toda a organização envolvida. Na minha terra, isso se chama obstrução de justiça. Eles estão apavorados, usando o peso e o poder do cargo máximo da justiça do país para obstruir investigações criminais, mantendo um banqueiro corrupto na coleira sob a promessa de que a impunidade vai reinar, como sempre reinou na história desse país. E tudo isso acontece enquanto você, brasileiro médio, cheio de emoção, está ocupado discutindo no Twitter se o Neymar vai ter condições de jogo para a próxima partida da seleção. Essa história está longe de um ponto final e nós temos o dever moral de não deixar que ela seja varrida para debaixo do tapete. No fim das contas, somos nós contra o esquadrão classe A da impunidade. Deixe então o seu like nervoso, se inscreve no canal antes que o Gilmar Mendes encontre uma liminar de 1998 para derrubar este perfil na internet e deixe o seu comentário aqui embaixo. Você acha que o menino Vorcaro vai mofar na cadeia ou o STF vai dar um habeas corpus de presente de Natal para ele passar as festas em Paris? Um abraço forte e até a próxima paulada. Fui. Usa Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso temático da Copa do Mundo lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pepé na torcida pela seleção brasileira.